Excelente dia, sejam bem-vindas ao ano de 2019. Olha só que dia lindo, que dia maravilhoso, tá? Um dia maravilhoso para vocês aí onde vocês estão. Realmente que bons ventos tragam todas as coisas que a gente quer para nossa vida, para esse ano, e que principalmente a gente consiga colocar nossa autoestima, nossa autoaceitação e nosso amor próprio realmente lá em cima, naquele nível que a gente merece, né? E hoje eu já acordei, já fiz algumas leituras, e vocês podem fazer isso também. Por quê? Porque a gente precisa se blindar. Não é simples a gente transformar esse mindset, né? Essa estrutura de pensamento que a gente tem em relação a quem a gente é e quem a gente precisa ser. A gente tem uma programação muito forte de que a gente não merece as coisas boas, como a gente falou ontem. A gente tem uma programação muito forte de não aceitar elogio, de não poder aparecer, de não ser bonita. Tem muitas mulheres que são exemplos pra gente e que trazem bons resultados de que sim, elas conseguiram superar esse amor próprio, conseguiram, né, desenvolver o amor próprio, conseguiram colocar a autoestima lá em cima e conseguem manter essa autoaceitação do jeito que elas são. E tem uma coisa que eu quero falar um pouquinho do Botox espiritual, que eu falo muito, que a gente primeiro prefere investir na nossa saúde física, né, na nossa beleza física, de fazer todo, usar muitos cremes, usar muitas coisas para puxar a cara, né, para ajeitar tudo. Tem mulheres que eu conheço que investem 20 mil reais por ano, fazendo ajustes, fazendo plásticas, e por dentro essa mulher tá um caco, ela se olha no espelho e não vê ela inteira, né? Ela vê sempre algum defeito, algum problema. Então, o nosso botox espiritual, ele é justamente para isso, para a gente primeiro consertar, né? Ajustar o que está falhando lá dentro, ou seja, se eu tô com algum problema de autoestima, eu sempre vou estar procurando lá fora a solução, né? Eu vou sempre estar procurando mais um procedimento estético. É uma coisa que eu fico impressionada, é como as mulheres lançou uma nova dieta e vão tudo correndo lá saber que nova dieta é essa e vão tentar uma nova dieta. Mas se eu faço uma nova dieta, a dieta é perfeita. Todas as dietas são perfeitas. E aí quando chega no segundo, no terceiro dia, no máximo, se a mulher for muito disciplinada, uma semana, o que é que a gente faz? A gente começa a ter resultado, é claro, porque a dieta é perfeita. A gente desiste, a gente para, acontece alguma coisa que faz a gente parar, e isso é culpa de quem? É culpa de algo lá fora? Não, é responsabilidade nossa, que a gente não trabalhou de dentro para fora. Então a gente busca os procedimentos externos, né, procedimentos estéticos, cremes caríssimos, passa no rosto para ficar tudo bonito, lisinho, e não trabalha a gente. Então tem mulheres que eu conheço que são lindas, a gente vê e vê elas belíssimas, mas elas não veem isso, então elas estão sempre buscando alguma coisa a mais para fazer, para se sentirem mais bonitas, só que isso é fugaz. Por quê? Porque elas não trabalharam o interno delas, né? E é essa a proposta do Botox espiritual. É primeiro a gente trabalhar o nosso interno. E aí a gente, linda do jeito que a gente faz os procedimentos estéticos que a gente quiser. Entende isso, gente? Então não tem um preconceito com procedimento estético nenhum. Pode fazer todos. É para fazer todos se quiser. É para levantar peito, é para levantar bunda, é para fazer o que quiser. Mas que isso seja depois de você já estar se olhando no espelho e já se acha linda, já se acha maravilhosa, já se acha perfeita e quer melhorar a perfeição, aí vai e faz os procedimentos estéticos. Então é essa a nossa base do Botox espiritual. E muitas vezes a gente não se sente tão bem com a gente mesma por causa de quê? Por causa que a gente está emaranhada num complexo incrível do nosso sistema familiar, e é por isso que a gente usa a constelação familiar medial, e também porque a gente tem programações que definiram do 0 aos 7 anos de idade que a gente devia agir de certa forma, que a gente devia se comportar de certa forma. Inclusive a gente falou ontem, do 0 aos 7 anos de idade a gente deve ter ouvido falar tantas vezes que a gente não podia se mostrar. Deixa de ser amostrada, menina, que no Nordeste a gente ouvia demais isso. Deixa de ser amostrada, de ser exibida, né? E aí a gente foi ouvindo isso e foi cada vez mais se escondendo. Tinha aquela história de fechar as pernas, tinha aquela história de não ir conversar com o menino, né? De não ser adúltera, né? A gente já ouvia bastante.
histórias da Bíblia aí contando pra gente que atira a primeira pedra, mulher pecadora, né? E aí a gente, com a cabeça de criança, a gente foi interpretando e foi sedimentando essas informações e foi programando a nossa mente. E desde os 7 anos a gente está fazendo o que? A gente está repetindo durante toda a nossa vida. Tem mulheres que estão com 80 anos e elas continuam repetindo os mesmos padrões que elas aprenderam dos 0 a 7 anos, se não param um pouco e olha para si. Então, a gente está em busca dessa nova mulher que a gente quer ser, certo? Com mais autoestima, com mais amor próprio, com mais autoaceitação. Então, a gente precisa se blindar. Esteja aqui comigo todos os dias às 11h35 para receber aula, para receber essa carga de informação, para que você se fortaleça cada vez mais, certo? Eu conheço Elaine Ourives, também é fantástica, já começa a seguir ela, que já vai ajudar você nessa blindagem de fortalecer essa nova você. Tem Vanessa de Oliveira também, da Mulher Magnética, ela já dá outras dicas assim de como ter relacionamentos e como você se fortalecer para ter bons relacionamentos com os homens. Elaine é mais essa parte da prosperidade e da abundância, e aqui o nosso foco é justamente isso, é de você cada vez mais fortalecer e desenvolver o seu amor próprio. E o que é interessante que vai acontecer com vocês, todas vocês, é que já que estão recebendo essa informação através de mim, de fortalecer sua autoestima, fortalecer seu amor próprio e sua autoaceitação, deixando um pouquinho esse complexo de rejeição e de inferioridade, o que vai acontecer é que vocês vão encontrar mais e mais especialistas nessa área para acelerar o processo de vocês. Então, aceitem tudo que vier em relação a isso. Agora, Daniela, eu vou seguir aquela minha tia que me coloca para baixo, aquela minha tia que tem baixa autoestima. Para um pouquinho de seguir a tia, você não vai deixar de amar a sua tia, mas para de ver na timeline, na sua timeline, as coisas da sua tia que de repente emite para você essa vibração de baixa autoestima. Sua tia que toda vez que você se encontra, ela tá num eterno sofrimento, ela tá na posição de vítima, não sabe mais o que fazer, o marido maltrata ela, e aí isso é culpa do marido? Não, é responsabilidade dela que ela não tá tomando. Então, se afaste um pouco dessas pessoas, porque você precisa se blindar esse ano, vamos se comprometer esse ano, pra gente ter o nosso amor próprio acima de tudo, autoestima lá em cima e autoaceitação lá em cima também. E aí, gente, eu falei pra vocês nas outras aulas, né, sobre essa limpeza que a gente precisa fazer, de desapego, né, de jogar fora os livros que não vai ler, né, que já leu e desacumular a energia que está presa, né? Liberar a energia que está presa para a nova energia entrar, a nova você entrar, né? Você está mais conectada com a nova você que pode ser. E aí eu encontrei um desses... Olha que lindo aqui, ó. Eu encontrei aqui uma cartinha que eu escrevi para mim quando eu estava com 16... Oi? Caiu um pouquinho aqui. Então essa cartinha aqui eu escrevi para mim quando eu tinha uns 16, 17 anos. E eu falo assim, ó. Primeiramente, eu quero falar que você se ame mais e mais, sempre que quiser e puder. Você está passando por um período meio frustrante, mudando. É a idade, 18 anos. 18 anos é uma das épocas que a vida toma um rumo diferente. E eu não vou deixar você estragar a sua nessa mudança importante. E eu vou dar a lista do que você precisa para realizar a sua transição. Muito bem sucedidamente. Força de vontade, disciplina, persistência e amor. Aqui, é como se eu escrevi essa cartinha, como se essa fadinha, né, o meu anjo da guarda, estivesse falando isso pra mim, pra eu conseguir passar por essa fase. Realmente foi uma fase bem difícil, bem complicada. E aí, então, força de vontade, a gente vai precisar disso, porque a gente vai se deparar com situações do nosso dia a dia que vão colocar a gente para baixo, e se a gente tiver com a autoestima fraca, a gente vai deixar que as situações coloquem a gente para baixo, certo? E disciplina, a gente precisa dessa disciplina para continuar com foco nesse amor próprio que a gente quer desenvolver, na nossa autoestima. Persistência, ou seja, sempre vão ter os dias que vão derrubar a gente precisa persistir para a gente se manter nesse foco. Gente, a vida é isso, se a gente quer transformar algo, a gente precisa de força de vontade, precisa de persistência, precisa de disciplina. Senão a gente volta para o mesmo padrão, porque o nosso inconsciente ele é muito inteligente. Ele
Ele quer o conforto. Ele quer aquilo que ele já está acostumado. Quantos anos você já está acostumado a ser dessa forma? Como é que você vai mudar? Como é que você vai vislumbrar um mundo novo? Porque a partir do momento que você tiver mais amor próprio, mais autoaceitação, mais autoestima, você vai conhecer novas pessoas. Já imaginou isso? Então vem o medo, vem esse medinho, e dependendo da pessoa, o medo é muito grande. Então, qualquer coisinha que aconteça para interromper esse processo, você vai desistir, você vai cair fora, tá? Vai voltar a dormir muito, vai voltar a comer muito, vai voltar a ficar presa dentro de casa, não vai se abrir para o mundo, e o mundo precisa de você, o mundo precisa de cada uma de nós, e a gente precisa ir junta nisso, tá? E o quarto ponto que eu coloquei aqui foi o amor, né? E hoje, ui, o vento, ai, o vento, tô igual a Hollywood, né? Aquelas mulheres que ficam nos filmes e o vento vai passando e o cabelo vai. Então, o que é que eu proponho pra gente hoje? Vamos fazer um exercício agora para a gente ancorar na reprogramação mental, na programação neurolinguística. Isso se chama âncora. A gente pegar essas potências, né, força de vontade, disciplina, persistência e amor, e potencializar dentro da gente para sempre que a gente perceber que está caindo, a gente eleve novamente e automaticamente. A gente só precisa lembrar de disparar a nossa âncora. Você sabia que no nosso corpo, milhares de células, certo? E milhares de toques a gente já levou nesse nosso corpo. A gente já levou palmada, a gente já levou beliscão, a gente já levou beijo, a gente já levou abraço, a gente já ganhou carinho. E o que é que significa isso? Que tudo no nosso corpo está ancorado. Então, às vezes, se alguém toca a gente em um certo lugar e foi motivo de trauma no passado, a gente não gosta que a pessoa toque naquele lugar porque traz a sensação automaticamente. Assim processa o nosso inconsciente de forma rápida, porque se ele fosse processar tudo muito lento, a gente não fazia mais nada, né? A gente ficava simplesmente pensando na vida e não fazia mais nada da nossa vida. E assim é também em relação ao que a gente vê lá fora, né? Às vezes eu vejo uma pessoa que tem um certo olhar, de repente você me vê com esse certo cabelo e lembra uma pessoa que está aí registrada como pessoa perigosa na sua vida, porque fez você sofrer. E aí você já não vai com a minha cara. Isso é instantâneo, isso é automático. É uma defesa do quê? Do cérebro reptiliano. E a gente está no momento de dar voz ao nosso cérebro da consciência, né? O do neocórtex. Então hoje vamos fazer esse exercício para a gente ancorar nossa força de vontade, nossa disciplina, nossa persistência e nosso amor, porque a gente tem muito trabalho esse ano, todos os dias, para a gente desenvolver e transformar o nosso amor próprio, nossa autoestima e nossa autoaceitação. Antes de tudo, antes do exercício, porque a gente acabando o exercício já vai para o nosso dia, né? Eu quero lembrar de vocês que nos dias 21, 22 e 23 de janeiro deste ano vamos ter o workshop Botox Espiritual. Nesse workshop nós vamos ter técnicas e algumas explicações, porque eu gosto da prática, porque teoria eu acho que a gente já vivenciou muito, teoria a gente encontra nos livros, teoria a gente encontra no Google, mas a prática a gente precisa realmente vivenciar e fazer os exercícios todos os dias da nossa vida, porque todos os dias da nossa vida, dos 0 aos 7 anos, a gente foi recebendo programações que estão prejudicando a nossa vida hoje. Então, se você ainda não se inscreveu lá no site botoxespiritual.com.br, se inscreve lá depois da nossa aula hoje, tá? Indica para as amigas, indica para as pessoas que você conhece, que tem baixa autoestima, que tá realmente precisando de uma chacoalhada aí e desenvolver e transformar o amor próprio e se aceitar mais como é. É aquela pessoa que vive reclamando da vida, é aquela pessoa que vive triste, desanimada, é aquela pessoa que não vê graça em nada, né? Você conta uma piada e a pessoa nem vê graça na piada, é porque por dentro ela tá bem machucada. Então o lugar dela é dentro do nosso workshop. E convida também para curtir aqui, né? Para seguir o nosso Botox Espiritual aqui no Instagram, lá no Facebook e no YouTube, para ela estar acompanhando as nossas aulas aqui todos os dias às 11h35. Então vamos agora fazer o nosso exercício. 11h35, horário de Natal, Rio Grande do Norte. Em Brasília são que horas? São 12h35, né? Então é isso mesmo. Então vamos agora fazer nossa âncora. Eu quero que você lembre agora de um momento da sua vida em que você teve muita força de vontade.
Por exemplo, eu lembrei agora de um momento de quando eu fazia dança aos 17 anos e eu ensaiava o dia inteiro essa dança, as coreografias, né? A gente ensaiava umas 2 horas na escola e quando eu chegava em casa eu continuava ensaiando. E essa força de vontade era tão grande que chegou um dia que a professora passou uma coreografia de 3 minutos, eu peguei a coreografia de primeira e todo mundo ficou impressionado. Como é que ela conseguiu pegar a coreografia de primeira? Por quê? Por causa da minha força de vontade. Então lembra de um momento da sua vida em que você estava com essa força de vontade. Com alguma força de vontade desse tipo. Um momento que você se determinou a parar de comer chocolate, por exemplo, e você passou um mês sem comer chocolate e lá na força de vontade. Então lembra desse momento agora. E agora que você lembrou desse momento, o que é que você vai fazer? Você vai fechar os olhos e reviver esse momento. Esse momento em que você tá com força de vontade e aí você já percebe o que tem ao redor, quem são as pessoas que estão ao seu redor, o que você vê, o que as pessoas falam para você, o que você fala para as pessoas. Que vozes tem dentro da sua cabeça nesse momento em que você está com força de vontade? Está conseguindo algo? Sente também dentro de você. Isso. E quando você perceber que você está no auge dessa força de vontade, você cruza as suas 2 mãos à sua frente. Solta as mãos. Isso, muito bom. Abra os olhos. Agora faça de novo as mãos cruzadas. Perceba como fica. E ok. Não precisa entender, né? Não precisa entender o que é isso que ela fez agora. Não precisa entender. Se você quer aprender programação neurolinguística, você aprende nos cursos sobre programação neurolinguística, mas isso é uma ferramenta poderosíssima da programação neurolinguística, tá? Então agora, lembra de um momento da sua vida em que você teve disciplina, você estava muito disciplinada. Eu lembrei agora de um momento da minha vida em que eu estava, a professora de matemática, eu tinha uma professora de matemática na 4ª série, que ela, tudo que ela pedia, eu fazia, sabe? Dos exercícios que ela fazia. Eu fazia aquilo com a disciplina maravilhosa, que um dia eu recebi até um elogio dela. Ela falou uma coisa assim: você quer ir morar comigo na minha casa? Você é tão disciplinada? Então, pra mim, esse foi um momento, assim, super forte em que eu fui disciplinada. Então você lembra agora de um momento na sua vida em que você foi muito disciplinada. Gente, é uma situação específica, tá? Não é, aqueles dias que eu era disciplinada, não. Essa situação específica, eu lembrei dessa situação específica em que eu fiz esse trabalho que a professora de matemática mandou. Tá claro aqui na minha mente o dia, o momento em que ela foi e me elogiou como disciplinada. Então é esse momento determinado, tá? Enquadrado, que você vai lembrar agora. Então, lembrando desse momento em que você foi disciplinada, fecha os olhos e revive esse momento. Perceba o que você vê ao redor, quem está com você, em que ambiente você está. O que as pessoas falam para você, o que você fala para as pessoas. Isso. Muito bem. Perceba o que é que você sente, qual é a sensação de ser disciplinada. E quando você estiver no auge dessa sensação de ser disciplinada, cruze novamente as mãos à sua frente. Pode soltar, abra os olhos. Agora você vai lembrar de um momento da sua vida em que você foi persistente.
Eu lembrei de um momento agora que eu fui persistente. Pronto, um momento agora de persistência, né? Eu tô sendo persistente agora porque o ao vivo já desconectou aqui 4 vezes e eu continuo aqui. Porque eu me comprometi, né? De fazer essa aula para vocês, de passar esse exercício para vocês. E tem outros aspectos que ficam evitando que eu não faça essa aula, como a cachorra latina. Eu peço desculpas porque estava tudo em silêncio. Aí eu comecei ao vivo, a cachorra começou a latir. Mas não tem problema. É exatamente isso que a gente quer. A gente quer uma situação de persistência. Tudo indo contra você, né? Indo contra o que você queria fazer. E mesmo assim você foi persistente e foi até o fim. Então, essa é a situação que eu lembrei agora. Ou seja, pode ser uma situação de quando você era criança, pode ser uma situação de semana passada que você viveu e você foi persistente, pode ser uma situação agora há pouco, como agora que eu tô falando para vocês, certo? Então agora fecha os olhos e revive esse momento de persistência. Perceba o que está ao seu redor, né? Perceba quem você está olhando, em que ambiente você está, o que é que está acontecendo. Agora, o que você ouve, que sons você ouve externos, se tem pessoas falando com você nesse momento de persistência. E perceba o que você sente ao estar persistindo. Talvez tenha uma força muito grande. Você sente essa força de persistência. Talvez tenha um foco muito grande. Você sente esse foco dentro de você. Talvez tenha uma paz pelo fato de você estar caminhando nesse caminho, dando passo a passo. E você realmente sinta isso. Então, sinta com toda a intensidade esse momento de persistência. Isso que você sente ao estar sendo persistente. E agora que chegou ao auge dessa sensação, você cruza as duas mãos à sua frente. Isso, solta as mãos, abre os olhos. E agora lembre de um momento em que você se sentiu amorosa, né? Um momento de amor da sua vida. Um momento que pode ser você com você mesma, um momento de você com um filho, você com sua mãe ou seu pai, você com um amigo, uma amiga, você num relacionamento, mas um momento de amor. Eu lembrei agora de um momento em que eu estava no jardim da casa dos meus pais, eu tinha uns 14 anos, e aí eu comecei a conversar com Deus. Comecei a conversar, meu Deus, conversar sobre a minha vida para Ele. E ali eu senti um grande amor, né? Foi muito maravilhoso. Ó, percebe que eu já comecei a reviver o momento nesse instante? A mente é maravilhosa. O que acontece muitas vezes com a gente é que a gente tem todas aquelas sensações boas, todas essas sensações boas. Hoje a gente já convidou aqui para vir até nós essa sensação de força de vontade, de persistência, de disciplina, de amor. E muitas vezes a gente está mais conectada com as sensações de raiva, de medo, né? De torpor, né? De apatia. E o convite aqui é sempre a gente estar indo para esse outro caminho de sensações, certo? Para ver se equilibra um pouquinho, né? Então a gente foi programada dos 0 aos 7 anos e a gente ficou mais, hoje a gente leva mais para a nossa vida esses momentos que foram programados de medo, de raiva, de preguiça, né? De cansaço e por aí vai. E a proposta nossa é redirecionar para esses momentos que também existem. Eu lembro de uma cliente que eu dizia, lembra agora de um momento de alegria. E ela não conseguia lembrar de nenhum momento. Eu disse, gente, na sua infância você não teve nenhum momento de alegria? E aí a gente ficou cavando ali e finalmente ela lembrou de um momento de alegria. Aí ela disse, mas isso só aconteceu uma vez. E os momentos de sofrimento eram muitos. E aí eu tive que discordar com ela. Na verdade, quem seleciona é o cérebro reptiliano. O cérebro reptiliano, ele quer proteger a gente. Então ele seleciona mais momentos de medo. Então, nossa memória, 24 horas do nosso dia, durante 7 anos, imagina aí quantas experiências que a gente passou.
E o cérebro reptiliano, ele selecionou exatamente aquelas relacionadas mais ao medo, na tentativa de proteger a gente, certo? Pra gente não ir mais sofrer, tá? E aí, quando a gente toma consciência que não, existiram momentos de força de vontade, de disciplina, de persistência, de amor, de alegria e por aí vai na nossa vida, a gente começa a lembrar, é impressionante. Nossa, minha gente, como aconteceram coisas boas e maravilhosas na minha vida e eu não lembrava mais. Tá tudo aqui dentro. É só a gente acessar de novo. Então, se você já lembrou do seu momento de amor, fecha os olhos e revive esse momento. Perceba o que está ao seu redor, quem está ao seu redor, o que as pessoas falam para você, o que é que você fala dentro de você mesma, né? E o que você sente dentro de você. E coloca a mão no lugar onde você está sentindo esse amor. Então espalhe, aproveite essa oportunidade agora e espalhe por todas as suas células essa sensação, esse amor. E expanda esse amor além do seu corpo, além das suas células. E quando você perceber que está no auge desse amor, você cruza as duas mãos à sua frente. Solta as mãos, abre os olhos. Ok. Agora, você tem um compromisso comigo. Se você não conseguiu realmente entrar e reviver nessas 4 situações da sua vida, de persistência, força de vontade, disciplina e amor, eu peço que você volte o vídeo e você faça novamente o exercício. Por quê? Por quê, Daniela? Porque você vai achar que não funciona. E eu digo a você que funciona. Porque na aula de ontem, a gente fez aqui uma técnica de aprender a receber elogios. E quando foi à noite, uma das pessoas que acompanhou aqui o ao vivo e fez o exercício bem direitinho, já mandou mensagem para mim dizendo: gente, hoje eu recebi uma ligação e recebi muitos elogios da pessoa. Você tá entendendo? Isso é maravilhoso. É aqui, transformou aqui, automaticamente se transforma aí fora, tá? Então se você não fez agora, não conseguiu fazer, não conseguiu se concentrar, concentra, arranja um horário hoje ainda, né? Porque amanhã a gente tem outra aula e faz. Porque as situações de fora vão começar a ressoar com essa sua nova programação. Quando você perceber que você está saindo da sua disciplina, está saindo da sua força de vontade, está saindo da sua persistência, está saindo do amor, você faz isso aqui, ó. Porque aí está ancorado. Essa postura aqui é a postura de você capturar automaticamente, é como um controle remoto, é um botão. Você apertou o botão, amor, persistência, disciplina e força de vontade. Não precisa acreditar em mim, não precisa estudar reprogramação mental. Ao contrário, você vai tendo o resultado, você vai se fascinar tanto que você vai estudar. Mas para fazer isso, para ter o resultado, não precisa estudar. Então faz, não acredita no que eu estou falando, faça, perceba o resultado. Depois contar para mim no direct. Tenha um excelente e maravilhoso primeiro dia do ano. E até amanhã, minha gente, às 11h35, aqui no nosso Instagram. Eu vou passar o link também no YouTube, Botox Espiritual, que essa aula vai ficar lá também, para quem chegar depois. Amo muito vocês, um beijo, 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 beijo e até amanhã.